Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num material que é, olha, no mínimo revelador. São trechos de As Mentiras na Propaganda e na Publicidade, do francês Guy Durand. Isso mesmo. É um livro originalmente de 1982, mas que parece que foi escrito ontem, sabe? Ele disseca como a mentira é usada para influenciar a gente. Uhum. Seja na política, seja no consumo, né? A nossa ideia aqui é entender um pouco essas engrenagens da persuasão. Exato. E o ponto de partida do Durandin é bem direto, né? Tanto a propaganda política quanto a publicidade comercial têm, no fundo, o mesmo objetivo: mudar o comportamento das pessoas. Mudar o comportamento. É. E para conseguir isso, a verdade, assim, se o que se diz é fato ou não, pode ficar em segundo plano. O que importa mesmo é o efeito final na audiência. Puxa, isso já dá o tom da conversa, né? Quer dizer que essa linha entre informar e manipular é meio que intencionalmente borrada. É por aí. Como é que o autor descreve essa relação da propaganda e da publicidade com a verdade, então? Olha, a lógica que ele apresenta é muito focada nos desejos de quem ouve, né? E nas características daquilo que está sendo promovido, seja um produto ou uma ideia. Se algo tem um ponto forte que o público valoriza, por exemplo, durabilidade para quem quer economizar, isso vai ser destacado. Claro. Entendido? Agora, se tem um ponto fraco, tipo se é frágil, isso é escondido, disfarçado. Durandin até conta uma anedota ótima de uns publicitários discutindo se era melhor dizer que um produto era o único a conter ou o único a não conter uma substância lá inventada, o tal filoceno. Filoceno. Nunca ouvi falar. Nem eu. Porque não existia. O nome, a substância em si, tanto fazia. O que importava era o impacto que a frase ia ter. Se conter ou não conter, soava melhor. Que coisa. A substância era só uma desculpa para criar uma percepção, então. Exatamente. E ele traz exemplos históricos para ilustrar isso, né? Como é que essas ideias se aplicam na prática. Sim, sim, o livro usa muito a história como um laboratório, digamos. A propaganda nazista, por exemplo, ele cita pela forma sistemática e até audaciosa como usou a mentira. Uhum. O Goebbels, né, o ministro da propaganda do Hitler, chegou ao ponto de dizer que Hitler era a verdade personificada. Uma afirmação assim, extrema, que mostra bem o nível da distorção. Nossa, é forte isso. Muito. Já no caso soviético, Durandin aponta que a mentira não era bem um princípio declarado, mas a rigidez da doutrina, sabe? Muitas vezes acabava levando a torcer os fatos para que eles se encaixassem na ideologia oficial. Entendi. Uma distorção talvez mais pela rigidez do sistema do que por um plano de mentira abertamente, pelo menos em tese. Isso, embora na prática o resultado fosse similar em muitos casos. E a forma como a audiência recebe a mensagem, isso também é super importante, pelo que eu entendi. Tem aquele caso dos panfletos na Segunda Guerra, né? Esse exemplo é ótimo. Mostra bem como a credibilidade depende totalmente de quem está recebendo a mensagem. Os aliados fizeram os panfletos para os soldados alemães, mostrando prisioneiros de guerra vivendo super bem, com conforto nos Estados Unidos, Canadá. A ideia era incentivar a rendição, claro. Parecia uma boa ideia. Dura na guerra, aquilo pareceu tão fora da realidade, tão exagerado, que soou como mentira deslavada. Foi um fracasso. Puxa. E aí? Aí eles tiveram que mudar a abordagem. Fizeram algo mais pé no chão, tipo, olha, não é bom ser prisioneiro, não é divertido, mas com certeza é melhor do que morrer. Algo mais direto, mais crível. E funcionou melhor. Bem melhor. Isso mostra que não basta dizer algo, né? Precisa ser verossímil para aquele público específico, naquela situação específica. A verdade tem que parecer verdade para quem ouve. Faz todo sentido. A percepção da audiência é mesmo a chave. Bom, o livro então organiza essas mentiras, né? Sobre o que exatamente se mente, segundo Durandin. Sim, ele mapeia o que ele chama de objetos da mentira. Basicamente, ele diz que se mente sobre 3 alvos principais: sobre si mesmo, sobre o adversário ou sobre um ambiente e terceiros. Ok. E dentro disso, os temas mais comuns são, por exemplo,
intenções, esconder planos agressivos, fingindo que quer paz, né? Como Hitler fez várias vezes antes de invadir países, ou até o contrário, esconder a vontade de conciliar para parecer mais forte numa negociação. Interessante. Além das intenções, o que mais ele aponta? Mente-se muito sobre fatos e atos. Esconder a própria fraqueza é um clássico, para não parecer vulnerável. Embora tenha aquela exceção interessante que ele cita, da locadora Avis, lembra? Que admitiu ser a número 2 com o slogan We Try Harder, nós nos esforçamos mais, transformaram a fraqueza em esforço e ganharam credibilidade. É verdade. Uma sacada genial. Uma sacada genial. Mas também se pode esconder a própria força, né? Para atacar de surpresa, por exemplo. E claro, esconder os próprios erros, as próprias falhas. Isso é muito comum. E quando foca o adversário, a lógica muda muito? Aí a coisa inverte ou se intensifica. Pode-se mentir sobre a fraqueza do adversário, por exemplo, exagerando uma vitória fácil para se gabar, ou mentir sobre a força dele, às vezes diminuindo essa força para não assustar a própria população, sabe? Outras vezes aumentando para criar medo e justificar ações mais duras, como Goebbels fazia com tal perigo bolchevique. Criar um inimigo maior do que ele é para unir o povo contra ele. Exato. E as falhas do adversário? Bom, essas são quase sempre infladas, exageradas ou até inventadas mesmo. A clássica propaganda de atrocidades entra aí. Entendi. E no mundo da publicidade, essas táticas se aplicam da mesma forma? Ou tem diferenças importantes? Tem adaptações importantes, sim. Na publicidade, geralmente se mente menos sobre o concorrente direto. Até por questões legais, né, de concorrência leal e tal. O foco da distorção costuma ser mais no próprio produto ou na criação de um contexto que seja favorável para ele. Como assim um contexto favorável? Por exemplo, criar aqueles padrões de beleza que são meio irreais para vender cosmético, sabe? Ou associar um produto a um estilo de vida que todo mundo deseja ter. Aspiracional, né? Isso, aspiracional. Escondem-se os defeitos do produto, claro, mas raramente se esconde a força da empresa, porque isso geralmente é visto como algo positivo, um sinal de qualidade, de solidez, a não ser em estratégias específicas. Tipo, ter várias marcas diferentes para produtos que são quase iguais, para atingir públicos diferentes, sabe? Ou então simular que um produto é artesanal, quando na verdade a produção é super industrial. Isso acontece muito. O livro também fala sobre manipular o tempo, né? Aquela ideia de reescrever a história. Isso me soa bem orwelliano. Totalmente. O Durandin aborda sim a manipulação do passado. Ele cita 1984, do Orwell, claro, como ficção, mas logo emenda com exemplos reais. Tentativas negacionistas sobre o Holocausto, por exemplo. Pesado. Muito. Na publicidade, mexer com o passado é mais raro porque geralmente o foco é no novo, na inovação. Mas projetar um futuro enviesado, isso acontece. Ele cita o caso da Xerox nos anos 70, que associava as copiadoras dela ao progresso inevitável dos prédios gigantes da urbanização vertical. Vendiam não só a máquina, mas uma visão de futuro onde aquela máquina era essencial. Uau! É realmente um campo vasto de estratégias. Mas vamos lá. Como essas mentiras são, digamos, feitas, construídas na prática? Quais são os mecanismos, os procedimentos que o Durandin identifica? Aqui a coisa fica mais técnica, talvez. Fica um pouco mais técnica, mas é fundamental para entender o como fazer. Ele começa falando dos signos usados para mentir. Palavras, obviamente, mas também imagens manipuladas. Imagens. Tipo Photoshop antes do Photoshop. Exato. Pense em fotos editadas para remover pessoas que caíram em desgraça política. Isso aconteceu muito. Ele cita o caso da viúva de Mao Tse-tung, na China. Ou vídeos editados para diminuir o tamanho de uma multidão num evento, como fizeram com a visita do Papa à Polônia na época. Nossa. E vai além. Até objetos falsos. Durandin menciona os famosos tanques infláveis que os aliados usaram na Segunda Guerra para enganar os alemães sobre onde seria o desembarque do dia D. Os tanques de borracha. Já ouvi falar disso. Esses mesmos. E ele faz uma distinção interessante aí. Ele chama de astúcia usar algo falso, como o tanque inflável, que não viola uma regra combinada,
E chama de mentira quando se viola uma convenção, tipo usar indevidamente a bandeira da Cruz Vermelha para enganar. Interessante essa diferença. Astúcia versus mentira propriamente dita. E as operações? O que se faz com esses signos? Como se organiza a mentira? Então, o Durandin organiza essas operações em 3 grandes tipos, o que ajuda muito a entender a lógica por trás de cada técnica. Tipo 1 são as supressões. O objetivo aqui é fazer acreditar que algo que existe, na verdade, não existe. Esconder, basicamente. A forma mais simples é a omissão. Simplesmente não falar sobre o assunto. Pensa na censura governamental clássica ou na imprensa que decidiu ignorar certos fatos inconvenientes. Na publicidade, é super comum omitir custos extras que estão escondidos, tipo garantia estendida ou os riscos de um investimento financeiro. Aquelas letras miúdas? Exatamente. Outra forma de suprimir é a negação explícita. Ir lá e dizer isso não é verdade. Governos negando crises econômicas, empresas negando defeitos em produtos, não contém X, não faz mal Y. E frequentemente quem nega aproveita para acusar o outro lado de estar mentindo, né? Uma tática dupla. Sim, a famosa inversão. E, em casos mais extremos, tem a supressão material, que é literalmente destruir provas, apagar vestígios físicos. Ele cita os nazistas tentando apagar as provas dos massacres. Ok. Então o tipo I é esconder ou negar o que existe. Essa lógica é bem clara. E o contrário? Inventar o que não existe. Exatamente. Esse é o tipo 2, adições. O objetivo é fazer acreditar na existência de algo que, na verdade, não existe. Criar do nada. Isso. Pode ser pela invenção de elementos, criar histórias, qualidades, perigos, depoimentos, tudo do zero. Notícias falsas sobre vitórias militares que nunca aconteceram, qualidades terapêuticas milagrosas de um produto qualquer, depoimentos forjados de consumidores satisfeitos. Durandin cita um exemplo interessante da marca Yves Rocher, que teria inventado uma história de que o fundador recebeu segredos de beleza ancestrais de uma curandeira. Isso dava um ar místico, especial para a marca. Uma bela história, só que inventada. Ao que parece, sim. Outra tática de edição são os pseudo-acontecimentos. É quando se criam eventos que são artificiais só para gerar notícia e chamar atenção para alguma coisa, um produto, uma marca, um político. Tipo, Festas de lançamentos gigantescas, patrocínios estratégicos que não tem muito a ver com o produto, mas dão visibilidade. Ele cita uma cerveja, a 33 Export patrocinando um veleiro de competição. Ou aqueles factoides políticos, sabe? Criados só para gerar mídia, para aparecer no jornal. sim, criar um evento para pautar a imprensa. Exatamente. A ideia é usar a imprensa, a TV, hoje a internet, como um amplificador para dar importância a algo que por si só talvez não tivesse tanta. Entendi. Então temos o tipo 1, que esconde a verdade, e o tipo 2, que inventa mentiras. Qual seria o terceiro caminho que ele descreve? O terceiro é o tipo 3, deformações. Aqui a gente não esconde totalmente, nem inventa do zero. A gente pega algo que existe e distorce, deforma. Modifica a realidade existente. Isso. Pode ser uma deformação quantitativa, exagerar ou minimizar números, quantidades, qualidades. A propaganda política adora exagerar números de manifestantes, né? Seja a favor ou contra. Sempre. Milhões nas ruas ou meia dúzia de gatos pingados. Exato. A publicidade usa o exagero o tempo todo, com aqueles superlativos. Conforto incrível, porta-malas gigante, ultra resistente. Isso é tão comum que a gente até tolera, né? Entende como ênfase. A mentira fica mais clara quando envolve dados que são mensuráveis. Tipo, uma prataria que tem muito menos prata do que o anunciado, ou aqueles caramelos de manteiga que quase não tem manteiga na receita. Assim, aí já é fraude mesmo. Exato. E minimizar também é deformar, né? Como nas letras minúsculas das advertências em contratos ou embalagens. Entendi. E além de mexer nas quantidades, tem outras formas de deformar? Sim, tem as deformações qualitativas, que são talvez as mais sutis e variadas. Elas incluem atribuir qualificações falsas a algo ou alguém.
Por exemplo, a propaganda clandestina. É quando se usam fontes falsas para disseminar uma ideia, fazendo parecer que ela vem de um lugar neutro ou confiável. Ele cita as rádios negras na Segunda Guerra, que fingiam ser rádios do inimigo para espalhar desinformação. Esperto. E na publicidade? Tem a publicidade clandestina. Sabe aqueles artigos em revistas ou sites que parecem reportagem, mas na verdade são pagos pela marca? Os publi-editoriais. Hoje em dia, influenciadores que fazem propaganda sem sinalizar claramente que é publi. Isso é muito atual. Muito. Outras qualificações falsas são as mentiras sobre identidade. Tipo, uma empresa grande se passando por um vendedor particular num anúncio classificado. Ou a clássica falsificação de marcas e produtos, né? Imitações. Pirataria. Exato. E também as mentiras sobre características. Isso é vasto. Pode ser transformar um bandido em mártir ou um herói em vilão. Atribuir uma origem falsa a um produto. Lembra dos ovos caipiras, de galinhas que vivem confinadas? Lembro. Pura enganação. Pois é. Ou usar citações fora de contexto para mudar completamente o sentido do que alguém disse. Essa parte das características e da identidade me faz pensar muito em como as marcas se constroem hoje em dia. Essa imagem que elas vendem. Exatamente. E isso nos leva direto para outra técnica de deformação que Dorandin aponta. A diferenciação fictícia. Diferenciação fictícia? O que é isso? É quando se criam diferenças que são muito mais psicológicas de imagem do que reais entre produtos que são, na essência, quase idênticos. Usa-se a marca, a embalagem, o nome, a publicidade, tudo para segmentar o mercado e para apelar para a autoimagem do consumidor. Esse produto é para gente aventureira, aquele é para gente sofisticada. Mesmo que o produto em si seja o mesmo. Praticamente o mesmo. Pensa em duas marcas de cerveja muito parecidas, mas uma é associada a esporte e aventura, a outra a requinte e tradição. Ou o exemplo clássico do cigarro Marlboro, que ele cita. O Marlboro. Sim, originalmente era um cigarro posicionado para o público feminino. Aí fizeram uma mega campanha, associaram ao cowboy rude, viril, do oeste americano, depois a um homem mais pensativo, distinto. A imagem mudou radicalmente, mas o cigarro em si não teve grandes alterações. Venderam uma nova identidade para o mesmo produto. Impressionante como a imagem é poderosa. Muito. Ainda dentro das deformações, Durandin fala da mentira sobre o motivo de uma ação. É quando se apresenta uma desculpa nobre ou aceitável para uma ação que, na verdade, tem intenções bem menos nobres. Tipo? Mussolini invadindo a Etiópia dizendo que era para acabar com a escravidão. Hitler usando a questão de Danzig como pretexto para invadir a Polônia. Entendi. A desculpa oficial. Exato. Ou no comércio, lojas que anunciam liquidação total por motivo de fechamento, mas na verdade só vão fazer uma reforma. Ou empresas que usam slogans bonitos, como feito pensando em você, nosso compromisso é com a sociedade, para criar uma imagem altruísta, escondendo o objetivo principal, que é o lucro. O famoso marketing social às vezes esconde isso, né? Pode esconder. E por fim, tem uma técnica bem curiosa que ele chama de denominação pelo contrário. Chamar pelo contrário. Como assim? Cômoda ou negativa. Ele cita o jornal comunista francês L'Humanité, chamando o pacto entre Stalin e Hitler de um ato de firmeza. Nossa, que eufemismo. Pois é. Ou anúncios de bebidas alcoólicas, que focam só no requinte, na sofisticação, na celebração. Para quê? Para afastar a imagem negativa da embriaguez, do vício, é usar a linguagem para tentar inverter a percepção de algo problemático. Que mapeamento incrível. É quase assustador ver quantas formas existem de distorcer a realidade que nos cerca. O livro ainda aponta outras táticas mais gerais, além desses 3 tipos, né? Sim, ele menciona mais rapidamente outras maneiras de confundir o nosso raciocínio. Coisas como desviar a atenção do público para um outro assunto completamente diferente, ou diluir uma notícia ruim no meio de um monte de outras notícias menos importantes, para que ela perca impacto. A velha cortina de fumaça. Exato.
Ou então, alegar que o assunto é complexo demais para ser entendido ou julgado pelo público comum, para evitar o debate, espalhar notícias contraditórias sobre o mesmo tema, para gerar confusão, deixar as pessoas sem saber em que acreditar e, no fim, passivas. Isso acontece muito hoje com as fake news, né? Demais. Usar falácias lógicas no discurso, apelar diretamente para as emoções e valores do público-alvo, tentando passar por cima da análise racional e, claro, explorar o inconsciente. O inconsciente. Como assim? Ele cita os estudos de motivação, como os de Ernest Deichter, que tentavam descobrir medos e desejos ocultos das pessoas para associar produtos a eles, vender açúcar, explorando a necessidade de recompensa, ou produtos de higiene masculina explorando medos de rejeição, coisas que a gente nem percebe conscientemente. É realmente um arsenal completo de técnicas. Fica a sensação de que a gente está o tempo todo sob esse bombardeio de tentativas de persuasão, muitas vezes disfarçadas. Diante de tudo isso que a gente conversou, qual é a mensagem final do Durandin? O que ele quer que a gente tire dessa análise tão profunda? Olha, é muito importante notar que o Durandin faz questão de dizer que o objetivo dele não é afirmar que toda propaganda ou toda publicidade é, por definição, mentira. Não é isso. Não é uma condenação total, então. Não. O objetivo dele é outro. É dar ferramentas para a gente. Ferramentas para que a gente consiga detectar a mentira quando ela aparece. Ele acredita que conhecer esses procedimentos, essas técnicas que a gente discutiu, é a nossa melhor defesa. Porque, convenhamos, a gente não tem como checar a veracidade de tudo que chega até nós, né? Impossível. Então, conhecer a técnica é o primeiro passo para não ser enganado por ela. Ele também reflete um pouco sobre a moralidade da coisa. Mentir é sempre errado? Ele pondera que depende. Depende do motivo, depende de para quem se mente, depende muito da situação. Mentir numa guerra é uma coisa, em tempos de paz é outra. Numa negociação comercial talvez seja ainda mais grave. E depende até do método usado, dos signos. Violar convenções claras, como a da Cruz Vermelha, é visto como pior. Ou seja, não é um julgamento moralista simples de mentir é feio. É mais um convite ao pensamento crítico, analisar o contexto, a intenção, o método. Exatamente. Conhecer as táticas nos ajuda a filtrar melhor as mensagens que recebemos. Seja de um anúncio de margarina, seja de um discurso político inflamado. Fortalece nossa capacidade de discernir, né? Precisamente. E o que eu acho mais impressionante é como essa análise, que foi feita com base em exemplos ali dos anos 70, início dos 80, continua tão, mas tão atual. É verdade. As plataformas mudaram radicalmente. Hoje a gente tem internet, redes sociais, inteligência artificial gerando conteúdo, mas as técnicas essenciais de manipulação da informação que o Durandin descreveu, elas permanecem vivas. Elas só se adaptaram aos novos meios. Talvez tenham ficado até mais eficazes, mais velozes. Ler Durandin hoje é quase como ter um guia para decifrar muito do que a gente vê online todo dia. É uma ferramenta de leitura do mundo atual, mesmo sendo um livro mais antigo. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez um pouco incômoda, né? Se essas técnicas são tão eficazes em moldar nossas percepções, em explorar nossa psicologia, nossos medos, nossos desejos mais íntimos, como o livro demonstra tão bem, até que ponto as escolhas que a gente faz todos os dias, escolhas de consumo ou mesmo escolhas políticas são realmente nossas, livres dessa influência toda? Essa é a grande questão, né? A questão fundamental que a obra do Durandin coloca na mesa. Onde é que termina a informação que é útil, onde começa a persuasão que a gente pode até considerar aceitável, e onde a gente cruza a linha para manipulação que é enganosa, que é prejudicial. Essa linha pode ser muito, muito mais tênue do que a gente geralmente imagina. Estar ciente dessas táticas, ter essa consciência crítica que o livro ajuda a construir, é fundamental para a gente tentar navegar nesse cenário complexo. Sem dúvida alguma, um ponto crucial para a gente levar para casa e continuar pensando. Bom, esta foi a nossa exploração de alguns dos pontos centrais de As Mentiras na Propaganda e na Publicidade, de Guy Durandin. Um trabalho que definitivamente nos provoca a olhar o mundo com olhos, digamos, mais atentos.
Muito obrigado pela conversa Eu que agradeço. e a gente se encontra na próxima. Até lá!